Bora nós. Passou meia hora aqui, rapidinho, e a gente às vezes fica meio apressado, como eu disse, mas eu vou devagarzinho aqui. Tranquilo, queridos, para vocês aí, vocês não estão interrompendo, vocês não estão questionando, não estão... Eu fico meio preocupado, será que tá tudo certinho? Absorvendo, tudo claro, tá? É que eu disse para vocês, na minha ansiedade, às vezes, de querer passar tudo. Amados, o livro de Apocalipse tem 404 versículos, né? E pela graça de Deus, um dia eu dei um curso onde eu expliquei os 404 versículos, versículo por versículo mesmo. Então, assim, é muita coisa boa. É claro que mesmo nesse curso de 8 semanas, a gente não vai conseguir estar, de fato, assim, expondo, abordando, né? É só mesmo diretrizes que a gente vai ter e tirar uma dúvida ou outra, alguns temas que são mais recorrentes nas dúvidas, né? Como a questão do milênio, arrebatamento, o número 66, 666, os 144 mil, essas coisas todas assim que são mais pontuais, né? Mas é muito rico estudar e aqui vocês têm aí com certeza uma tarefa árdua para estudar a escatologia em si. Mas bora lá, retornar onde eu parei. Vocês lembram onde eu parei? Alguém lembra aí? Me diga, por favor. O versículo de número 20, sim, do capítulo de número 1, né? Obrigado, irmã Lenus, que eu mesmo tinha esquecido. Então, vamos lá. Bora lá. Então, o verso 20 já traz, inclusive, a explicação, ó, dos símbolos, tá? Opa, Claudinha aqui também. Irmãos, aqui a gente tem que bater o escanteio e sair correndo para cabecear, né? Que é fenomenal. E é homem, os homens sabem o que eu vou dizer agora. Vocês sabem que o homem faz uma coisa mais ou menos, né? De cada vez. Não é isso, irmão? Então, as irmãs têm a paciência comigo, né? Fala, meu Deus, professor André, coitado, só faz uma coisa, tá se enrolando. Eu lavo louça, faço comida, balanço o carrinho do bebê assim com o pé, ainda briga com o marido, dá ordem pro filho. É um negócio fenomenal, um negócio assustador, essas virtudes femininas. Então vamos lá, verso de número 20. O mistério, olha só, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, o próprio Jesus já falando para João, tá certo? O significado dessas coisas, só para entendermos como é revelação mesmo, tá? Era mistério, de fato, né? Como foi apresentado, mas aqui Jesus já vai desmistificando, ele já vai aqui desnudando, tá? O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra, na minha mão direita, e dos 7 castiçais de ouro, aí Jesus já começa aqui a falar, ó, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Os anjos aqui, vocês entendam como os pastores. Tá certo, amados? Alguns entendem que anjos poderiam ser seres angelicais, que cada igreja tinha uma, como aquela ideia de anjo da guarda. Mas não é esse o caso, não. Anjos aqui refere-se aos pastores das igrejas. Lembrando que a palavra anjo quer dizer mensageiro, tá bom? A palavra angelos, né, do Novo Testamento, que foi escrito em grego, é a palavra, e se aplica tanto aos anjos, seres angelicais, e, inclusive até demônios algumas vezes, né? Porque também são seres angelicais. E se aplica também a mensageiros, que são os pastores aqui, tá? Então entenda aqui que essas estrelas representavam, né, 7 estrelas nas mãos de Cristo, representavam os sete anjos. Irmãos, desculpa, eu estou misturando as bolas. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, tá? Os mensageiros das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, a visão que João tem é, Jesus aparece, na sua mão direita tem 7 estrelas e 7 castiçais. E ele anda no meio desses 7 castiçais. Então, 7 castiçais, o candelabro, né? Aquele candeeiro, tá? De 7, né, pontas. Representa, então, as igrejas, tá? Nesse símbolo aqui. Jesus anda no meio das igrejas, quer dizer que Jesus está presente em cada uma dessas 7 igrejas. Lembrando que o livro de Apocalipse tem muito número e os números têm cada um deles o seu significado, né? E o 7, em toda a Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse, o número 7, ele tem um significado de completo, de pleno, tá certo? Então aqui seria a totalidade da igreja, né? Depois a gente vai estudar mais ou menos nessa linha, né? Ou seja, que essas 7 igrejas de alguma maneira representavam e representam não só crentes nas suas virtudes e os seus erros, mas igrejas também com as suas características. Então o número 7
não só no livro de Apocalipse, mas toda a Bíblia sempre vai representar, seja o número 7 atribuído a Deus ou ao diabo, né? Porque atribuído ao diabo quer dizer a tentativa do diabo, tá certo? Ou a perfeição da malignidade, né? Perfeição no sentido da completude da malignidade, tá? Então, só para a gente entender aqui essa questão de simbolismo e a numerologia bíblica. Então, também outro termo que às vezes pode assustar algumas pessoas, né? Numerologia, porque a gente tem aí a questão mística também, de números, como adivinhação e etc e tal. Não é nesse sentido. A numerologia a gente trata como estudo dos números, seus significados, né? Então, vamos lá. Os 7 castiçais representam as 7 igrejas e as 7 estrelas representam aí os 7 pastores. Na mão de Jesus, isso representa que ele tem o controle, tá certo? Que ele é Senhor, né? Para nós cristãos, isso na verdade é um conforto, é uma segurança, porque a igreja não está na mão de homens, na verdade, né? A igreja de Jesus está na mão dele. Embora a gente vê muitos desmandos, a gente percebe, sabe, muita coisa errada, mas não na igreja de Jesus, é na instituição religiosa, que são coisas distintas. A gente confunde muito, às vezes a gente chama de igreja aquilo que é instituição religiosa e a gente muitas vezes não chama de igreja aquilo que de fato é igreja, né? Dentro de muitas instituições religiosas, lá também está a igreja de Jesus. Ou seja, o que é a igreja de Jesus? São todos os salvos em todos os lugares, em toda a história humana. Então, a igreja não é um ajuntamento de pessoas em um lugar, tá certo? A igreja, ela é uma reunião ou uma relação de pessoas em nome de Cristo, que pode se dar dentro de uma igreja, de uma casa, em lugares públicos, como diz Atos dos Apóstolos, né? A gente, lógico, tem a esperança que as nossas igrejas ou as nossas comunidades de fé e os templos que nós frequentamos ali tenha, na sua grande maioria, a igreja de Jesus, né? Também a gente não é inocente de achar que todo mundo que frequenta as igrejas são salvos, regenerados. Isso era a santa inocência que nós tínhamos quando a gente, assim, entrou numa denominação, né? Eu, pelo menos, era assim, né? Eu pensei que todo mundo, de fato, ali era regenerado, mas é um lugar público, né? A gente disfarça muito bem no ambiente religioso, né? Então, muitas vezes aquilo é um palco, na verdade, para representações. Então, por isso a gente sempre tem que distinguir essa questão. A Igreja de Jesus vai muito bem, obrigado. O que vai ruim no nosso país e no mundo todo é a instituição religiosa até sem crédito, infelizmente, de umas décadas para cá, né? Então, a gente precisa distinguir isso, tá? A Igreja de Jesus, os salvos, a noiva de Cristo, vai muito bem, obrigada, preservada pelo Espírito Santo, né? Guardada por Cristo. A igreja militante, não há poder infernal que a pare, não há força política, militar, religiosa, nenhuma força das trevas, não há ser humano nenhum, poder filosófico, de argumentação, nada que possa parar a igreja de Cristo, porque é o próprio Senhor que a guarda, que a sustenta, que a alimenta, que a protege, que a nutre, né? Coberta pelo próprio sangue dele, ungida pelo seu espírito, guardada pelos seres angelicais. É um negócio assim fantástico. Se os pentecostais estivessem participando, ia estar da glória a Deus agora. É que não vieram hoje os pentecostais aí. Amém. Ai, que maravilha. Vamos lá, amados. Então, a gente já percebe que começa os símbolos, né? Então, toda vez que tiver o texto explicando o símbolo, claro que a gente vai recorrer ao texto, tá? Porque é a fonte mais segura que a gente tem, é a própria Bíblia interpretando a Bíblia, quando é claro isso, né? Aí, a partir do capítulo de número 2, queridos, começa então as mensagens, essas igrejas da Ásia Menor. E a primeira é a Éfeso, né? A igreja de Éfeso, tá? A igreja que perdeu o seu primeiro amor. Então é bem interessante, queridos. Eu vou fazer uma seguinte abordagem com vocês, tá? Deixa eu só controlar o tempo aqui para a gente não extrapolar. E para eu tentar concluir aqui nessa aula, tá? Eu vou fazer a seguinte abordagem, que é uma abordagem possível. Eu não estou dizendo que é a única abordagem, mas é uma abordagem possível de interpretação ou que se possa extrair essas lições nesses dois capítulos, o 2 e o 3, tá? Então, capítulo 2 e capítulo 3 vai falar das 7 igrejas. A abordagem que eu vou fazer é que cada uma dessas igrejas, pelas características que elas são descritas, né,
em cada uma delas, porque a gente percebe aqui virtudes e a gente recebe elogios e repreensões de Cristo para cada igreja. Só duas que não têm repreensões, que é a Esmirna e a Filadélfia. Tá? As únicas duas aqui que não têm repreensões e só elogios de Cristo. Coisa rara, né? Mas as outras têm repreensões e têm elogios. Tem virtudes, né? E tem defeitos. Então, por essas características, a gente percebe quando pega a história da igreja também, percebe que essas igrejas, nesse período de tempo, elas tiveram as mesmas características do que elas foram descritas aqui. Por exemplo, a igreja de Éfeso. A palavra Éfeso quer dizer desejado, tá? Essa representa a igreja do primeiro século, a época dos apóstolos. A igreja fervorosa, a igreja que amava Cristo, a igreja que tinha doutrina correta, ortodoxia, né? Que rejeitava os falsos apóstolos, os hereges, os falsos profetas e por aí vai. Então essa igreja de Éfeso, ela representa o período, tá certo, da igreja no primeiro século, até o ano 100, aproximadamente aí, tá? Então vocês podem até anotar isso aí se quiserem e achar que tem sentido também, tá? Então, mas essa igreja, ela tanto que ela enfatizou a questão da ortodoxia, ela foi perdendo o primeiro amor, né? Tanto é que o texto no verso de número 4 do capítulo 2 diz, tenho porém contra ti que deixaste a tua primeira caridade ou o teu primeiro amor. A igreja foi perdendo aquele fervor, tá certo? Aquela busca intensa pela santidade, aquela busca intensa pelos dons carismáticos, aquela busca intensa na oração e na piedade. Então lá no finalzinho ela foi perdendo e aí Jesus vem e aí traz essa mensagem, tá? É bem interessante no verso de número 7 observarmos algo que a gente vai observar no final da mensagem a todas as igrejas. Qual é então a mensagem? Essa aqui, verso 7, capítulo 2. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então a exortação que se faz, né, a admoestação que se faz é quem tem ouvidos, ouça. O apelo aqui para que essas igrejas ouçam a voz do Espírito Santo, não é? Porque a tendência, queridos, é que nós discípulos de Cristo, a gente vai dando ouvidos, não só a vozes externas, mas a voz interna de cada um de nós. À medida que muitas vezes a gente vai caminhando na fé cristã, adquirindo conhecimento, bagagens experienciais, de experiências, né, de vida cristã, muitas vezes a gente vai confiando em nós mesmos. E sempre a exortação, ouça o Espírito, porque é o Espírito Santo que conduz, que sopra a igreja. O capítulo de número 3 do Evangelho de João é bem interessante observarmos, deixa eu folhear e ir para lá só para completar aqui esse meu pensamento e essa informação. O capítulo 3 do Evangelho de João tem um texto lá que alguns até não compreendem muito bem o seu significado. Capítulo 3 do Evangelho de João, versículos de número 7 e 8, né? Então, Evangelho de João, capítulo de número 3, versos 7 e 8. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. João falando para o líder lá, Nicodemos, né? O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Olha que coisa interessante. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não é? Alguns entendem que Jesus está se referindo ao Espírito como um vento. Não é isso que ele está falando aqui. Perceba aqui a expressão, vou ler de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Olha só, então como nós ouvimos o som, né, do vento, mas não conseguimos vê-lo. Alguém disse que chegando em São Paulo é o único lugar onde você enxerga o ar, né? Tanta poluição. Mas o vento ninguém vê, né, irmão? Mas a presença, né, o som, temos a percepção do vento. Então, da mesma forma que nós não vemos, mas percebemos o vento, mas não sabemos a sua direção, de onde ele está vindo e para onde ele está indo, né? Claramente,
Da mesma forma, é todo aquele que é nascido do Espírito. Então o vento aqui representa, na verdade, os nascidos de novo, que são soprados pelo Espírito, ou seja, conduzidos pelo Espírito, tá? Então, há essa exortação que vai em todas ou em quase todas as igrejas, né? Quem tem ouvido ouça que o Espírito diz às igrejas, é justamente a exortação para que as igrejas de Cristo, os discípulos de Cristo, ouçam o Espírito dele. E a gente precisa ter muito cuidado, porque no mundo onde ressoam muitas vozes, é muito fácil confundir a voz de Deus. Nem sempre é tão fácil a gente discernir se é Deus que está falando, porque 3 espíritos são o que opera neste mundo, né? O espírito de Deus, o espírito maligno e o espírito do homem. Então, identificar essa voz, quem é que está falando lá dentro dessa cabeça aqui, nem sempre é fácil, né? Então vamos lá, amados. Então a primeira igreja, Éfeso, representa essa igreja do primeiro século. A segunda igreja, que é Esmirna. A palavra Esmirna quer dizer, vem de mirra, né? Que é amarga, tá? Essa igreja representa a igreja dos anos 100 até o ano 312. As características que ela tem aqui. Vou ler aqui para que vocês possam fazer essa comparação. Verso 8, ó. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que has de padecer. Veja bem, coisa interessante. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. A segunda morte a gente vai ver no Apocalipse, que é a morte eterna, né? Então, olha só, algumas observações. Então, a igreja que sofria grande tribulação, perseguição, martírio, tá certo? E alguns entendem que essa tribulação de 10 dias foram 10 imperadores, isso é constatado na história, 10 imperadores romanos, nesse período, ou seja, do ano 100 até o ano 312, que perseguiu a igreja. O martírio foram assim de centenas e milhares de irmãos, o famoso Coliseu, né, onde eram jogados aos leões os cristãos, e Roma não tinha mais nem madeira para fazer tantas cruzes para crucificar os cristãos, né? Não se tinha nem onde enterrar tanto cristão, porque se matava muito diariamente, colocava eles como tocha humana para iluminar as ruas de Roma, enfim. Esses 2 séculos, aliás, até o século IV, até o ano 312 exatamente, a igreja foi grandemente perseguida. Então essa igreja de Esmirna, pelas características aqui, representa a igreja onde houve muita perseguição, muita morte, mas Jesus disse: ser fiel até a morte e eu vou te dar a coroa da vida. Então, segunda igreja representa a igreja aí do segundo, terceiro e até o quarto século. Por que o ano 312 exatamente, amados? Porque no ano 313, Constantino, um imperador romano, ele percebe, Constantino era um político nato. Então vocês sabem que político, ele busca os seus interesses, né? Nenhuma novidade, nenhuma. Quando Constantino percebeu que os cristãos estavam crescendo no império de uma forma assustadora, e não adiantava, quanto mais matava, mais surgia, né? Alguém diz que os cristãos é igual aquela clara de ovo, sabe? Clara de ovo, irmão, que você vai batendo assim, ó. Quanto mais você bate, ela vai crescendo, né? Então, quanto mais matava cristão, mais surgia outros. Tem uma frase muito famosa na história, até isso aí tem uma música aí que usaram essa frase, que o sangue dos cristãos era a semente, né? Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando. Quem é mais antigo no Evangelho sabe dessa música aí, né? Um clássico. Então, quanto mais se matava crente, né? O testemunho do cristão face à morte, não negando Jesus, o que era para ser um espetáculo, aquilo, o Espírito Santo até usou aquilo como um testemunho para que muitas pessoas abraçassem a fé cristã, porque, amado, sinceramente, diante da morte, ou você tem a convicção de fé, ou pula fora, né? Então a gente percebe que essa segunda igreja, Esmirna, representa essa daí. A terceira igreja, a partir do verso 12, terceira carta, a igreja de Pérgamo, tá? Representa a igreja, pelas suas características, do ano 313 até o ano 600.
As características na história da igreja tem essa descrição aqui. Ou seja, Pérgamo quer dizer casamento. Foi o casamento que a igreja fez com o Estado. Até o ano 312, os irmãos perseguidos, vivendo nas covas, nas cavernas, vivendo nos túmulos, né? O famoso livro As Catacumbas de Roma, muito interessante também. Então, até o ano 312. Aí o Constantino se declara cristão. Irmãos, interesse puro, tanto do Constantino quanto das pessoas, porque Constantino disse o seguinte, olha a sacada dele como político. Quem for cristão, os impostos serão diminuídos. Rapaz, todo mundo virou cristão do dia para a noite. Olha só, olha o que ele fez com os presbíterozinhos lá, né, os pastores pobres. Ele falou, e os pastores os presbíteros vão ser assalariados, os bispos. Surge aqui a Igreja Católica Apostólica Romana. Historicamente é aqui que surge. No ano 312 para o 313, tá? E aí o Constantino, ele disse, não tem problema, cada um pode vir com a sua religião. Então misturou o paganismo e aí criou-se o cristianismo, amados. Então o cristianismo é um fenômeno religioso, histórico, criado por Constantino. Jesus não tem nada a ver com esse trem aí, não. Tá certo? Né? Depois, quando a gente estuda a história do cristianismo, a gente vai ver liturgia, hierarquia. Irmão, um monte de coisas que nós temos hoje, isso é fruto, é resultado de uma igreja que se paganizou, que se politizou, né, e se misturou de fato com toda essa cultura aí que nós temos ao longo dos séculos, a partir de Roma e Europa, aquela coisa toda, e aí a gente tem o que tem pelo mundo afora aí, e no nosso Brasil, que é uma coxa de retalho em tudo, né? Aqui a gente é uma miscigenação de tudo vocês imaginar. Aqui é uma terra fértil, inclusive, tudo que planta dá, inclusive a heresia. Então vamos lá. Parece que vão saindo aos poucos aí, o povo está sumindo, hein? Será que estão sendo arrebatados pouco ou a mensagem está sendo muito dura? O discurso está duro, irmão, para vocês? Tranquilo aí, né, Francisco? Pode ir, né, Varão? Tô com essa barba de profeta aí, eu fico com medo. Varão, ó, inveja santa, um dia eu chego lá, viu? Essa barba aqui é igual Israel no deserto, irmão. Caminhava e não progredia nunca. Prosperava na luta. Não era frutífero. Mas vamos lá. Então, do capítulo 2 ao verso número 12 em diante, a igreja de Pérgamo representa então essa igreja chamada igreja mundana, essa igreja que se misturou de fato com o Estado. Depois vocês leem os 3 capítulos, pode ser lição de casa, tarefa de casa aí pro final de semana, tá bom? Leiam, mas leiam mesmo, assim, porque eu estou aqui só pontuando, mas seria interessante, lógico, nós lermos, mas eu não teria tempo, né, para fazer isso. Mas leiam, tá? Leiam que vocês vão ter todas as informações. Poxa, olha, o que o André disse é verdade, ó, porque está escrito isso. Então é bom vocês anotarem e depois lerem, tá? Principalmente o capítulo 2 e o 3, que é o relato. Mas leiam com cautela, cuidado, observando de fato as palavras, as características, e vocês vão fazendo o link, né? Opa! Olha aqui o comentário, né? O que eu escrevi, que o André falou, e o que está escrito aqui tem a ver de fato, tá? Vai enriquecer a compreensão de vocês. Simples, simples. Tarefa de casa simples. Lê o capítulo 2 e 3 aí, amanhã ou domingo, que é o dia do Senhor. Então vamos lá. Vamos para a igreja de Tiatira, né? Verso 18. Verso 18. A igreja de Tiatira. Tiatira quer dizer sacrifício de trabalho. Essa igreja, ela traz características na descrição aqui de João com a igreja período da igreja dos anos 600 até o 1517, eu vou falar o porquê 1517 exatamente. Então essa igreja de Tiatira, a palavra Tiatira quer dizer sacrifício de trabalho, né? É a igreja profana, tá? É uma igreja profana. Ela representa então a igreja no período do ano 600 até o ano 1517. Esta igreja, o período da história da igreja, eu estou falando igreja mundial mesmo, tá? No mundo, né? Lembrando, queridos, que a igreja até 1517, por que 1517? Porque exatamente em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, um monge agostiniano, se não me falha a memória, ele apregou lá no castelo de Wittenberg as 95 teses, refutando as doutrinas do catolicismo, tá? Então é por isso que nós somos chamados de protestantes, porque ele protesta contra, né, as doutrinas do catolicismo, né, que naquele tempo
era a igreja de Cristo e a igreja romana, elas, entre aspas, era a mesma coisa, no sentido que a igreja só era conhecida como igreja romana, só isso. Mas dentro, aí, tanto é que Martinho Lutero, ele é um padre, né? Mas Deus o chama e o capacita para que possa estar fazendo, então, entre aspas, essa reforma doutrinária na igreja. Ele não faz exatamente a reforma, mas ele é que acende o estupim lá e o pau quebra de lá para cá, né? Então, tá quebrando até hoje o pau na questão doutrinária. Mas lógico, a gente tem 100 anos antes João Hus, né, profetizando, e já tem uns precursores. Mas 1517 é o que tem essa marca, 31 de outubro de 1517, sobre essa questão. Mas até então, os discípulos de Cristo, é por isso que eu disse, a igreja, amados, a igreja, a instituição, tem gente salva e gente não salva. Em todas as igrejas, eu me arrisco a dizer que tem pessoas salvas e pessoas não salvas. Inclusive tem pastores que não são regenerados, tem professores de teologia que não são regenerados, portanto não são salvos, né, ou não serão salvos. E nós temos então, aí lugar público, né? A religião muitas vezes nos dá máscaras e nos dá disfarces, né? E a gente às vezes nem sabe quem é quem. Só Jesus que pode fazer essa distinção exata, embora pelos frutos a gente conhece, mas nós somos limitados no discernimento, na avaliação. E também a gente nem está procurando esse trem aí não. A gente não está julgando quem é salvo e quem não é salvo. A gente tenta, né, ter o nosso relacionamento com Cristo, reproduzir isso na vida das pessoas e ajudá-las. Então, responsabilidade de julgar as pessoas e de salvar as pessoas ou condenar as pessoas, isso é prerrogativa de Jesus e não nossa, né? Mas desde sempre, queridos, não é novidade. As denominações, né, que havia só até então uma denominação que era a igreja romana, tá certo? Mas lá havia muitos servos de Deus. Quando a gente fala de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, né, que a igreja católica tem como seus santos, na verdade eram homens de Deus. Eram homens de Deus. A igreja católica que pegou para si essas pessoas como sendo dela, mas são homens de Deus. E Deus usou esses homens aí ao longo da história, né? Porque a igreja é de Cristo, como nós vimos aqui. A igreja é de Jesus. A instituição, o homem pode fazer o que for. Alguns falam assim, a minha igreja, eu não tenho problema nenhum. Cada um pode ter a sua igreja. Jesus disse, eu tenho a minha, edifica a minha. Não, cada um pode ter a sua igreja. Mas eu disse, olha, eu tenho a minha igreja, eu edifico a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então Jesus tem a igreja dele e um bocado de gente tem a deles aí. E cada um com a sua igreja. Oh, meu Deus. Bora lá, amados. Essa igreja representa, então, essa igreja profana dos anos 600 até 1517, tá? Onde, de fato, temos mais 10 minutos aqui. Eu vou encerrar em 10 minutos em nome do Senhor Jesus, eu acho. Então essa igreja representa essa igreja no período do ano 600 até 1517, porque houve muita profanação mesmo, né? A igreja se corrompe mundialmente, porque a política cresce muito, os interesses humanos, briga por hierarquia. Houve 2 papas na história, um querendo ser papa no Oriente, outro no Ocidente. Nenhuma novidade, onde o homem entra, é tudo isso aí, né, amados? Mas no meio de tudo isso, Jesus vem conduzindo a sua igreja, o Espírito Santo vem soprando, né, os seus regenerados, até que chega a igreja de Sardes, aqui no capítulo 3. Essa igreja de Sardes, ela representa, então, a palavra Sardes, opa, caiu aqui, minha cola, eu tenho uma cola aqui, é cola santa, né? Não tem problema colar aqui, né, irmão? Não pode ir na escola lá, né? Aqui tem... Eu sou aluno também, né, irmãos? Ó, tem aqui o rascunhozinho que eu uso, embora nem estou usando ele aqui, vou até fechar esse trem aqui. Estou na Bíblia, né? Que fica aqui. Então, o capítulo de número 3, aliás, o capítulo número 3 traz o relato sobre a igreja de Sardes. A palavra Sardes quer dizer remanescente, né? Aquele que sobra, os fiéis que sobraram. E, de fato, tinham alguns fiéis, como Deus sempre tem na história, sempre reservou. Lembra de Elias? Ah, só eu sobrou, Senhor, só eu sou fiel, só eu não sei o quê. Deus disse, que isso, rapaz? Se Deus fosse cearense, ia falar para ele assim, que isso, macho? Tu tá pensando que é só tu? É nada. Tem mais 7 mil aí que não dobraram o joelho, né? Então essa ideia de que não, Deus sempre reservou os seus em toda a história da humanidade, tá certo? Então, Sardes quer dizer remanescente. Representa a igreja dos anos 1517 até 1750,
tá bom? Então esse período da Reforma Protestante, começando com Martinho Lutero, até 1750. As características que a gente vê aqui. Deixa eu ler rapidinho aqui para que vocês possam ter essa percepção aí, ó. Capítulo 3, verso 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Olha que coisa interessante, né? Tem nomes do que vive, mas está morto. A igreja era uma potência mundial, mandava e desmandava em reis. Literalmente o Papa, ele era uma figura de autoridade e mandava e desmandava. Isso até século passado, amados, ainda, né? Colocarmos aí 50 anos para trás agora, o Papa tinha uma influência absurda politicamente sobre os líderes dos países, aí, a grande maioria. Então aqui muito mais, tá? O Papa aqui, ele de fato era um líder não só religioso, mas ele tinha grande influência política mesmo. Ele mandava e desmandava em muitos reis aí na época, governantes, né? Então verso de número 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão e não saberás a que horas sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Olha que coisa interessante. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então essa igreja representa então esses remanescentes. Aqueles que de fato, eles percebendo a Igreja Católica nas suas heresias, começaram, aí surgiram, né, as igrejas hoje que nós temos como origem na Alemanha, França e Inglaterra, se não me falha a memória, é isso aí. Tá? E onde a gente tem essas denominações, a história da igreja, a gente vai detalhando toda essa trajetória, né? A árvore genealógica aí, batistas, anglicanos, presbiterianos, aquela coisa toda. E por último, antepenúltima igreja, que é a Filadélfia, a partir do verso 7. Filadélfia quer dizer amor fraternal, tá? Filadélfia quer dizer amor fraternal. Essa igreja, as características aqui descritas por João, representam a igreja do período de 1750 até o século agora, 18, 19 e o início do século 20. As características, amor fraternal. A igreja missionária, 1750 começa, irmão, a surgir diversos missionários, né, espalhando pelo mundo aí. O grande avivamento começa a partir de 1750. Aí a gente tem Charles Wesley, João Wesley, né, os metodistas, nós temos Charles Finney, Jonathan Edwards, uma infinidade, mais uns 20 a 20 e tantos missionários se destacaram na história e onde houve esse avivamento. Avivamento bíblico é quando há uma salvação em massa, né, de pessoas e uma vida santificada. Isso é avivamento bíblico, não é essas coisas que a gente muitas vezes pensa que é avivamento, né? Por aí. Então essa igreja aqui, ó, Amor Fraternal, é a igreja que representa, a igreja aqui de Filadélfia representa a igreja do século de 1750 até o início do século 20 agora, onde começou a surgir a Assembleia de Deus, a Congregação Cristã, lá em 1910, 1911, né? O grande avivamento que veio lá de 1904, lá na famosa, aqui, Rua Azusa, não foi nem proposital, mas tá aqui, Azusa Street. Então na Rua Azusa, né? Charles Parham e depois o William Seymour, e deu aquele avivamento e foram missionários para todo lado e veio para cá, inclusive em Belém do Pará, os batistas, Daniel Berg, Gunnar Wingren, aquela coisa toda que os assembleanos sábios pentecostais sabem disso aí. Então essa igreja, ela representa pelas suas características a igreja desse período, tá? E no verso 14, findando aqui, então, essa abordagem, né? A sétima igreja, que é a igreja de Laodiceia. Laodiceia, né? Não vou falar toda a história da cidade e tal, mas quer dizer direitos do povo, amados. É a igreja morna, é a igreja onde reivindica os seus direitos, é a igreja que ela reclama os seus direitos, né? Diante de Deus e usa aí das leis para reivindicar tudo. É a igreja que processa a própria igreja, é a igreja que, se fosse possível, processava até Deus. É que não tem tribunal para colocar Deus no tamanho, né? Tribunal. E arrumar um juiz também que tivesse a coragem de processar Deus. Então,
Não tem, mas pudesse... Então, as características aqui, a igreja que se acha rica, igreja que se acha autossuficiente, igreja que acha que não depende, né, de ninguém, tem os recursos suficientes humanos para dar conta. E Jesus disse, não, tu é pobre, cego, nu, miserável. Olha que coisa curiosa. No verso de número 20, Jesus disse assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entraria. Amados, deixa eu fazer uma observação aqui. Não é por nada não, mas a igreja é de Cristo. Teoricamente, a gente devia celebrar aquele coisa toda que a gente faz nas igrejas, né? Aquela liturgia, para Cristo. Por que Jesus está fora da igreja? Batendo, deixa eu entrar aí. Por nada não, vocês estão fazendo aí dentro, não era para mim? Como que eu estou fora? Essa igreja, amados, que representa a igreja do final dos tempos. Uma igreja egoísta, uma igreja humana, no sentido de autossuficiência, a igreja que Jesus está muitas vezes do lado de fora. A gente usa esse versículo para evangelizar. Lembra, Francisco, conquistão lá, a gente evangelizava lá no Barro Vermelho e usava o pecador, olha, Jesus está à porta e bate. Não, mas esse versículo aqui é para os crentes. Não são para os pecadores lá fora, são para os crentes. Jesus está falando, deixa eu entrar aí, ó, na igreja de vocês. A igreja é de vocês, mas se vocês deixarem entrar, vai ter uma ceia, vai ser um negócio bom. Então, essa igreja representa então a igreja do final dos tempos. Queridos, vocês perceberam que aqui então há diversas virtudes, né? E tem também aí os seus defeitos. Como a gente está falando que representa essa igreja, e acredito que de fato faz sentido quando a gente estuda a história, também nós podemos entender que é possível ter dentro de uma igreja local também pessoas com essas características diferentes. Gente que ama Jesus, gente que deixou o primeiro amor, gente que é mundano, gente que é profano, gente que ama a obra missionária, gente que é autossuficiente. Então também nós podemos ter. A questão aqui, há uma mensagem, né, para todos os cristãos em todos os tempos, que nós devemos estar alertas, ouvir a voz do Espírito Santo e sempre nos policiar para que a gente perceba se estamos, né, inseridos, nutridos, guardados como igreja de Cristo ou se a gente está aí nesse movimento religioso. Amados, eu vou ter que correr um pouco agora, porque poucos segundos pode cair a qualquer momento. Deixa eu agradecer ao Paulo, queria agradecer os demais irmãos aí que não conseguiram voltar, né? Paulo, meu amado, Deus te abençoe. Pega meu contato lá com o Valdir, depois a gente vai trocando, tá? Alguma mensagem lá. Francisco, coisa boa que deu para aproveitar hoje aí, conseguir participar conosco. Claudinha também, coisa boa. Lenúcio está com a gente direto, né? Quarta, sexta. Eita, coisa boa. Amados, a gente vai trocando ideia lá pelo WhatsApp, façam perguntas, questionamentos lá e a gente continua aí, tá? Qualquer momento pode cair aqui e a gente vai se despedindo por aqui. Deus abençoe a todos, espero que a aula tenha estimulado vocês.